Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je me présente, je m'appelle Fernand Koumbe, votre professeur de français. Alors aujourd'hui, je vous propose la suite de notre classe passée. Hoje proponho-vos o segmento da aula passada. Agora, se você não viu a aula passada, que nesse caso tratamos da saudação em francês, la salutation em francês, recomendo que encontre aqui na descrição, o link que dá acesso a esta aula. Era bom que fizesse isso o mais rápido possível. Ora, hoje proponho-vos aqui as expressões que vamos utilizar para dizer au revoir. Qu'est-ce que c'est au revoir? Au revoir, c'est dire ciao. Au revoir. C'est la même chose dire prendre congé. Donc, on va étudier les expressions pour prendre congé ou alors dire au revoir. Alors, pour dire au revoir, il faut considérer fondamentalement deux possibilités, c'est-à-dire la possibilité formelle et la possibilité informelle. Au niveau formel, on va dire juste au revoir. Alors, au revoir, c'est une expression très connue, é uma expressão muito conhecida. Au revoir é como bonjour para salutação, para saluer nesse caso. É como bonjour. Então tem o bonjour por um lado, depois tem au revoir por outro. Então temos au revoir, que podemos utilizar de forma formal para prendre congé, para dizer tchau. Au revoir. Au revoir. Alors, pour rendre cette formule encore plus formelle, nous pouvons dire au revoir, madame. Para que esta expressão possa ser ainda mais formal, então podemos dizer au revoir, madame, se é uma senhora. Au revoir, madame. Ou au revoir, monsieur, se for um senhor. Monsieur. Au revoir, madame. Au revoir, monsieur. Este é o quadro formal. Donc, c'est le cadre formel. D'accord? Après, nous avons le cadre informel. Le cadre informel. Alors, dans le cadre formel, nous avons juste l'expression salut. Donc, on va dire salut. Nós vimos na aula passada que o salut significava também olá, ou bonjour, ou bonsoir, mas no contexto informal. Então, o que estamos a ver hoje é que o mesmo salut pode significar olá, como também pode significar tchau, ou au revoir. O mesmo salut, mais dans le cadre formel. Enfin, dans le cadre informel, excusez-moi. Dans le cadre informel. Donc, on va dire par exemple, salut Mayra. Salut Mayra. Donc, nous avons cette expression salut pour dire au revoir informellement. Et puis, nous avons a plus. Alors, notons bien qu'à plus seria basicamente uma diminuição de a plus tard. A plus tard. Nós vamos ver isto daqui a pouco. Então, temos a plus, também no contexto informal. Depois temos a tout. A tout, também utilizado no contexto informal. D'accord? Très bien. Agora, temos outras expressões, não é? Temos muitas outras expressões que podem ser utilizadas tanto no contexto formal quanto no contexto informal. Então, essas expressões podem ser, por exemplo, à tout de suite. À tout de suite é uma expressão que vamos utilizar quando vamos ver a pessoa de quem estamos a despedir o mais rápido possível. Significa dentro de minutos. Podem ser 30 minutos, podem ser 40, no máximo 1 hora ou mais, mas muito em breve. À tout de suite. Depois temos aqui à tout à l'heure. À tout à l'heure é uma expressão que também vamos utilizar no mesmo contexto. Não é? Despedimos-nos da pessoa, mas sabemos que vamos encontrá-la ou vamos revê-la dentro de muito pouco tempo. Pode ser 30, 40, 1 hora, 2 horas. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Depois temos à plus tard. À plus tard, sabemos que ainda pode ser hoje, mas não sabemos exatamente em que momento do dia vamos rever a pessoa. Mas então vamos utilizar à plus tard. À plus tard. Mas também podemos ter à bientôt. À bientôt pode não ser necessariamente hoje, pode até ser amanhã, mas num dia que nós não sabemos, não temos certeza. Mas também é o mais rápido possível. Pode ser dentro de dias, pode ser dentro de horas até, dentro de dias, dentro de um dia, mas não temos certeza exatamente do tempo. Então podemos dizer à bientôt. O certo é que não vai ser daqui a muito tarde, vai ser daqui a muito pouco tempo. Pode ser horas, também pode ser dias. D'accord? À bientôt. Après, nous avons à demain. À demain é quando temos certeza que só vamos voltar a rever a pessoa no próximo dia, nesse caso no dia seguinte, que é amanhã. À demain. Agora, supondo que nós queremos aqui especificar o dia em que vamos voltar a rever a pessoa, só vamos precisar de utilizar a expressão
Nesse caso, a preposição a e o dia em causa. Par exemple, imagine que nous, moi et toi, on se revoit mercredi prochain. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire à mercredi. Et si toi et moi, on se revoit mardi prochain, alors qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire à mardi. Então, o mais importante é que, se nós queremos especificar o dia em que nós vamos nos rever, então vamos primeiro utilizar a expressão, que é a preposição a, com o próprio dia. Neste caso, mercredi podia ser a mercredi, a lundi, a vendredi, etc. Para dizer até segunda, até quarta, até sexta. E se quisermos, por exemplo, dizer até a próxima semana, então é só utilizarmos a expressão la semaine prochaine, e a essa expressão la semaine prochaine vamos acrescentar a preposição a. Então vamos dizer, par exemple, à la semaine prochaine, à la semaine prochaine, ainsi sucessivamente. Então, o fundamental aqui é a expressão a. Ça va? Très facile. Donc, pour prendre congé, on va utiliser, c'est un résumé, on va utiliser au revoir, formel, et plus formel encore, on peut dire au revoir madame, au revoir monsieur. D'accord? Et informel, on peut dire salut. Salut. Donc ça c'est informel. Et puis nous avons beaucoup d'autres expressions qu'on peut utiliser soit dans un contexte formel, soit dans un contexte informel. C'est bien? C'est clair? Alors, au revoir. Salut. À tout de suite. À tout à l'heure. On se revoit très bientôt.